Quem vai falar agora é o Gustavo Garcia, da Anvisa, com a aplicação intitulada Aplicação de Reconhecimento de Entidades Nomeadas a priori para identificar alterações nas frequências de queixas técnicas de dispositivos médicos. Gustavo, pode tocar aí. E, ao demais, eu peço que todo mundo ligue os microfones e as câmeras, por favor. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Eu vou, então, aqui já compartilhar a minha apresentação. E aí vocês, por favor, me avisem quando... A apresentação está na tela? Sim, a apresentação está na tela. Estou vendo aqui, Gustavo. Tá ótimo. Então, eu sou Gustavo Garcia, eu sou especialista em regulação, cientista de dados e atualmente estou como gerente da Gerência de Estudos Econômicos e Inteligência Regulatória da Anvisa. Esse trabalho está dentro do meu projeto de pesquisa do mestrado em Ciência dos Dados, no programa de pós-graduação de computação aplicada da UNB. Eu tenho como orientadores o professor Dr. Donald Pianto e o professor Dr. Marcelo Ladeira. Então, eu estou trazendo aqui um resultado preliminar, né, com foco em NER. Mas aí eu preciso, antes da gente começar a falar de NER, o que são dispositivos médicos, né? Dispositivos médicos têm uma definição difícil. Eu pensei até em trazer a definição aqui escrita, mas eu acho que ela é um pouco complexa para isso. Mas praticamente todo mundo aqui tem um dispositivo médico, pelo menos, na sua casa, e infelizmente hoje em dia, né, na situação que a gente está da pandemia, quase todo mundo tem uma máscara cirúrgica, né? Aquela máscara comum, ele não é considerado dispositivo médico. Mas a máscara cirúrgica, como a pessoa aqui no centro da figura está usando, ele é um dispositivo médico. E os dispositivos médicos, eles variam desde uma agulha até um tomógrafo. Teve uma vez que uma pessoa da Anvisa falou que a melhor definição dos dispositivos médicos são todos aqueles produtos para a saúde que estão no hospital e que não são medicamentos. Mas eu não posso usar porque eu sou da Anvisa, mas eu acho que fica o exemplo. Então, o problema maior que a gente enfrenta, e aí é um problema geral, é que a Anvisa ela é a responsável por conceder o registro desses produtos. Então, esses produtos, para poderem ser comercializados no Brasil, eles têm que ter a anuência da Anvisa. E esses produtos, no momento do registro, eles têm que apresentar uma série de estudos e evidências que apontem pelo menos a sua segurança e eficácia, né? Mostrar que ele é seguro e que ele se propõe a fazer aquilo que ele diz que se propõe a fazer. Porém, quando esses dispositivos médicos eles começam a ser utilizados no mercado, em larga escala, e aí mais pessoas ficam expostas, né? Aí começam a aparecer eventos raros e outras coisas. Então, eles podem, após ser utilizados na população, apresentar algumas falhas, alguns eventos adversos que não eram esperados no momento do registro. E aí, então, vem a importância da tecnovigilância. A tecnovigilância é o quê? Nada mais é que o monitoramento pós-mercado, após a entrada no mercado desses produtos. Os produtos são, então, acompanhados pela Anvisa. E eles são acompanhados por meio de notificações. Essas notificações qualquer um pode fazer. O paciente pode fazer, por exemplo, o profissional de saúde pode fazer. Mas as empresas detentoras do registro, elas são obrigadas a notificar quando elas perceberem a ocorrência de algum evento que não era esperado. E aí, essas notificações, elas podem ser objeto de investigação por parte da Anvisa. E essa investigação, ela tem como principal objetivo determinar as causas e aí, verificando a relação causal do evento com o produto, a Anvisa pode tomar as medidas cabíveis para que seja possível prevenir maiores danos à população que seria exposta a esse produto futuramente. E essa investigação, ela está condicionada a dois fatores. As investigações, elas ocorrem quando as reações adversas e queixas técnicas são consideradas graves. E quando elas são consideradas graves? Quando elas têm uma relação direta, quando é observada uma relação direta com óbito ou com alguma lesão grave permanente, né? Então, nesses casos, essas reações elas serão objeto de investigação. E o outro caso é o aumento na frequência das reações adversas e queixas técnicas consideradas não graves, ou seja, aquelas que não se observou diretamente no momento lá do ocorrido, um óbito ou uma lesão grave permanente. Isso quer dizer que ela
não pode provocar um óbito ou não pode provocar uma lesão grave permanente? Não. Ela pode provocar indiretamente, ela pode provocar ao longo do tempo. Então, para a gente é importante acompanhar isso aí também. Atualmente, é muito difícil a gente captar esse aumento na frequência. Por que que é difícil? Porque a gente tem as notificações que estão em texto livre, e aí, esse texto livre, as pessoas escrevem de uma maneira que melhor lhe convém, que melhor entendem ser necessária a descrição, e aí então a gente tem todo aquele problema, né, de não ter um dado estruturado para tentar captar as coisas. Então a gente não consegue, hoje é muito difícil a gente captar essas alterações nas frequências dessas queixas técnicas. Então, por esse critério, a gente acaba não abrindo uma investigação. E aí o objetivo do meu trabalho é desenvolver uma solução automática que seja capaz de identificar essas alterações nas frequências das queixas técnicas classificadas como não graves. E como é que... E aí eu vou falar um pouco, rapidamente, de estatísticas gerais, dessa base que é conhecida como Notivisa. Então, a gente tem aqui a estatística de 2007 a 2018, que é a base que eu estou trabalhando. Nós tivemos 132 mil notificações, vinda de 2.339 empresas, e de outros, né, de hospitais, profissionais de saúde também, que eu não coloquei aqui o dado, referentes a 10 mil produtos. Nós iniciamos lá em 2007 com 6 mil notificações no ano, e nós chegamos a um patamar de 17 mil notificações em 2018, e esse número só vem crescendo. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de como ocorrem essas notificações, mostrar como elas são heterogêneas, né? A gente tem notificações super simples, como a primeira, rompimento do balão, até a última, que é a terceira, que na verdade o notificante aproveitou e já colocou 3 notificações em uma só, né? Eu destaquei aqui em azul as palavras que efetivamente interessam, né? O que interessa é que houve um rompimento, e houve um rompimento do balão. No segundo, a gente vê aqui que teve um fio-guia que se rompeu. E no terceiro, a gente vê o fio-guia quebrando, o catéter dobrando, uma rachadura no catéter, o fio-guia danificado, uma agulha de péssima qualidade, e aí se misturou tudo, né? Então, ao longo da minha pesquisa, eu percebi que de todas as notificações, o que interessavam mesmo para a gente poder captar esse aumento na frequência eram 2 entidades. É a entidade evento, que eu chamo entidade evento, e a entidade objeto. Então, lá em cima a gente tem o evento é o rompimento e o objeto é o balão. Então, teve um rompimento do balão, segundo o evento rompeu-se e o objeto é fio-guia e assim sucessivamente. E aqui vem a metodologia. Então, o primeiro passo para a gente poder identificar essa alteração nas frequências, a proposta é aplicar um NER, um reconhecimento de entidades nomeadas, com a finalidade de identificar as entidades que eu estou chamando de evento e objeto. Depois, a gente tem um segundo problema. Por quê? Porque a entidade evento, principalmente, a gente pode ter notificações do tipo seguinte: catéter rompeu, catéter quebrou, catéter arrebentou. E a pessoa, na verdade, essas 3 notificações, apesar de variações nas palavras utilizadas, elas se referem à mesma coisa, ao mesmo evento. Então, a ideia é a gente usar word embeddings pré-treinados, né, em português, para que a gente possa aplicar uma clusterização e, a partir dessa clusterização, a gente substituir os eventos pelos seus clusters, né? Então, a gente espera, nesse sentido, que quebra, arrebentar e romper, eles estejam no mesmo cluster. Depois de substituído nos textos as entidades pelos seus respectivos clusters, a proposta é aplicar o algoritmo a priori para que a gente possa identificar essa associação evento-objeto. Então, eu vou começar a descobrir
que a agulha ela é romba, ou seja, ela é uma agulha que está cega, ela não perfura. Ela é romba, ela é rombuda, ela é cega, né? Isso aí, a gente conseguindo captar, a gente começa a ver essa relação objeto-evento, essa dupla objeto-evento. Tendo essa dupla, essa associação já definida, ou seja, eu transformo, na verdade, aqui as notificações em cestas de produtos. Vamos pensar assim para ficar um pouco mais fácil. Então, a notificação 1 tem o evento, tem um cluster 1 do evento e tem um cluster 25 de objeto. A notificação 2 tem um cluster 26, tem um cluster 59 de evento e tem um cluster 129, 80 e 59 de objeto, por exemplo. Então, eu vou transformando em cestas, né? E aí, depois dessa clusterização em cestas, eu consigo, na associação, identificar essa associação evento-objeto. Identificando isso, aí, conseguindo chegar nesse passo, a gente aplica uma estatística e a gente consegue ver, né, medidas estatísticas básicas, a gente consegue ver variações na frequência, seja em termos absolutos, seja em termos percentuais. E aí, a proposta no NER, o principal algoritmo, o modelo que a gente pensa em aplicar é um NER baseado em aprendizado de máquina. A gente sabe que a gente tem um NER aí baseado em regras, baseado em dicionário, né? O NER híbrido também, aí com mais de uma dessas classes. Mas a nossa proposta é um NER baseado em aprendizado de máquina, supervisionado, utilizando um modelo, uma rede neural recursiva com arquitetura BLSTM mais CRF. Foi legal que o Anderson aí, da apresentação anterior, já acabou adiantando, né, algumas coisas aqui. Eu espero não ser repetitivo no que eu vou falar. A escolha do BLSTM mais o CRF é porque, num levantamento de literatura, de estado da arte, esse é um modelo dos artigos que a gente levantou mais recentes, ele é utilizado por quase metade dos artigos. Ele vem obtendo bons resultados. A gente já percebe também mecanismo de atenção, o pessoal usando redes convolucionais, já misturando outras coisas, mas a gente está se propondo utilizar a BLSTM mais CRF. As redes neurais recursivas, a gente sabe que ela tem boa performance em problemas sequenciais, né? Como séries temporais e mesmo texto, né? Porque texto, na verdade, é uma sequência. No português, a gente vem da esquerda para a direita para dar um sentido naquele texto. Só que a rede neural recursiva tradicional, ela tem um problema, né, do Vanish Gradient, que é aquela perda da memória de longo prazo. Então, a gente optou pelo LSTM e bidirecional, né? Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Porque ela tem uma arquitetura que consegue carregar bem essa memória de mais longo prazo também. O CRF aqui também é a mesma figura lá, né, que o Anderson utilizou, a gente não combinou, mas aqui é interessante o papel da última camada do CRF, né? Aqui a gente tem o BLSTM rodando, a gente tem aqui os tokens, os embeddings, né? E aí ele gerando aqui índices. E aqui nesse caso aqui os índices bateram. Você pega o maior índice aqui, o Biguin, aqui também é o IOB, também que o Anderson já apresentou, já me ajudou aqui a divulgar um tempo. E aí então aqui ele tem o início de uma pessoa dentro, né, inside, dentro da entidade pessoa, outside, e aqui bateu. Mas o BLSTM, ele pode gerar algo nesse sentido aqui. E aí que é a importância do Conditional Random Fields na última camada. Porque o Conditional Random Fields, ele é capaz de captar, por exemplo, que a primeira palavra, ele só tem 3 opções. Só pode ser o begin de uma pessoa, o begin de uma organização ou outside, né? Então, esse primeiro índice aqui não poderia acontecer. Ele pode chegar e falar, eu vou para o segundo. Begin é o começo de uma pessoa. Ele olha aqui e fala, aqui está classificado como inside pessoa. Então, pode ser, ele pode reclassificar isso aqui. Então, esse é o papel do CRF. A ideia nossa é aplicar uma prova de conceito. Então, daquelas 132 mil notificações gerais, a gente vai aplicar em catéteres, que é responsável por 8.601. 85% dessas notificações são referentes a queixas técnicas, outras 15% de reações adversas.
Como é um modelo supervisionado, a gente teve que criar um corpus para anotação, então foram anotados 1.700 notificações manualmente, né, eles foram selecionados por amostra aleatória simples. São duas entidades, objeto e evento. A nossa proposta é comparar o CRF, que é um baseline, e o BLSTM mais CRF. A gente também pretende fazer outros experimentos, como testar o Transfer Learning, que tem obtido muito bons resultados, testar também diferentes tipos de representação, de segmento, né? A gente tem diferentes tipos na literatura e a gente tem alguns estudos aí apontando que o tipo de representação de segmento que você utiliza pode interferir na tua performance final e algumas outras features, como Character Embeddings, né? Outras features. As métricas que a gente utiliza para avaliar a performance do nosso modelo, que são as métricas mais utilizadas para NE, Precision, Recall e F1. Então, aqui no experimento com CRF, que foi a nossa linha de base, nós utilizamos um cross-validation de 5 folds para evitar o overfitting. Evitar não, ou pelo menos minimizar o overfitting. A gente dividiu a nossa base em treino e teste, 80% para treino, 20% para teste. E as features que a gente foi testando foram a palavra, utilizar a própria palavra em uma janela de mais ou menos 3 palavras, POS tagging, número do registro do produto, que é uma feature que a gente tem, uma informação que a gente tem, e a gente testou para ver se ela influencia, ou seja, se tem algum evento, algum objeto que está acontecendo muito com um produto, essa era a nossa hipótese, de repente, se a gente colocando o número do registro do produto, ele poderia ajudar a identificar essas entidades dentro do texto. E a gente tem se é caixa alta, caixa baixa, sufixo, prefixo e steaming. E aí, na nossa linha de base, esse aqui foram os resultados preliminares. Esse aqui está com a representação de segmento IOB, que o Anderson falou anteriormente. E aí, as features que melhor funcionaram no nosso caso foi a própria palavra, POS tag, número do registro, sufixo, a primeira letra da palavra e mais ou menos 3 palavras, né? E mais ou menos esses atributos também das mais e menos 3 palavras. E aí aqui a gente obteve um macro average do F1 Score, que o macro average ele é a métrica mais recomendada para se avaliar quando a gente fala de classes desbalanceadas, e em NER isso é muito comum, né? Em reconhecimento de entidades nomeadas é muito comum a gente ter classes desbalanceadas, porque a gente sempre tem aquela classe outside que não é nada e que geralmente ela é responsável pela maioria das palavras. Mas eu queria chamar Precision Recall aqui a atenção, eu vou mostrar mais para frente na comparação que eu vou fazer. E também nós iniciamos o nosso experimento com BLSTM mais CRF, porém ainda não testamos o Transfer Learning aqui, não estamos utilizando Word Embeddings já pré-treinadas em português, isso a gente vai fazer no experimento para o futuro e deve melhorar bastante a performance do modelo. Então a gente está usando o Word Embedding, a variação do tamanho dele, o tamanho máximo do texto, o batch size e a época, assim como o Anderson também apresentou. No nosso caso, nós também estamos utilizando o dropout nas camadas, né, de ponto 20. E aí nas features, o que funcionou para a gente foi um Word Embedding de 500, um tamanho máximo de texto de 300, um batch size de 32 e uma época de 50. A gente tentou com 100, mas 100 e 50 foram a mesma, a gente teve mais ou menos o mesmo resultado, o modelo acaba convergindo razoavelmente rápido e depois a performance é difícil, vai ganhando muito marginalmente. E aí aqui a gente também tem o Precision, Recall e o F1, e eu botei esses 2 quadros lado a lado, porque para a gente ver o seguinte, não adianta a gente olhar só para o macro average, que é o que todo mundo usa na literatura para dizer, o meu modelo é top, porque o meu modelo alcançou 0,9 de macro average. Eu queria chamar a atenção para o Precision Recall e principalmente da entidade que mais me interessa. O que mais me interessa é eu saber se vazou, se quebrou, se rompeu, né? Mais do que se foi no balão, mais do que se foi na agulha. Eu preciso saber o que é o tipo de evento que é mais importante. E aqui a gente tem 2 modelos, e aqui ainda está bem cru o BLSTM, eu entendo que a gente vai conseguir melhorar bastante, assim, pelo menos essa é a minha expectativa. Precision Recall é invertido aqui, né? A gente tem um Recall, ou seja, um modelo BLSTM CRF, apesar de ter um macro average um pouco menor, ele conseguiu encontrar mais as entidades de interesse, né?
daquelas que efetivamente existiam, foi próximo ao ponto 8. Mas a gente perde em precision, né? Talvez ela esteja Gustavo, crescendo desculpa a bastante. interrupção aqui, só para lembrar que tem 1 minuto, tá bom? Ótimo, tá bom, estou terminando. E aqui o contrário. Então, a gente tem que interpretar um pouco melhor esses resultados e provavelmente não será a macro average que vai ser a responsável pela escolha do modelo. A gente tem que ter um pouco desse cuidado. Os próximos passos, então, a gente quer testar diferentes features no BLSTM, o Word Embed pré-treinado, né, embed de caracteres, transfer learning, testar diferentes tipos de representação de segmento, já que a literatura aponta essa possibilidade de ganho de performance. Então, a gente tem a IO, IOB, tem um monte, tem mais do que essas aqui, né? Esse aqui eu estou trazendo algumas. Aplicar a clusterização, a nossa ideia é aplicar a hierárquica, né, com o Word Embed pré-treinado, como eu havia falado antes, para a normalização das entidades, o algoritmo a priori para identificar evento-objeto e a aplicação da estatística básica para encontrar alterações nas frequências. Eu queria terminar aqui com uma experiência pessoal e que talvez possa ajudar bastante as pessoas. O mais importante, assim, pelo menos no meu caso, a anotação da base foi o que mais influenciou no meu resultado final. Quando eu anotei, eu tive que anotar novamente porque eu anotei de uma maneira equivocada. E quando eu anotei de uma maneira equivocada, ainda mais que o meu caso ele é sujeito a um tipo de interpretação para você identificar as entidades, o ganho de resultado que eu tive quando eu normalizei, vamos chamar assim, a minha anotação, foi enorme. Então, eu queria deixar essa experiência pessoal aí que pode ser que ajude as pessoas. Esses aqui são os meus contatos e aí eu termino por aqui. Agradeço a todos. E eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo, que eu fiquei com uma dúvida sobre a apresentação dele. Gustavo, está por aí? Sim, estou por aqui sim, Thiago. Se eu entendi bem, os textos com que você está trabalhando são textos que são alimentados deliberadamente em algum sistema da Anvisa que recebe essas notificações, né? Então, alguém experimentou algum problema com algum equipamento, algum dispositivo, e a pessoa vai lá e registra isso em algum site, em algum sistema da Anvisa. Eu queria saber se vocês chegaram a explorar a possibilidade de ir atrás de outras fontes. Então, em vez de depender só desse sistema em que as pessoas decidem lá alimentar o sistema e registrar uma queixa, uma reclamação, se você acha que valeria a pena, de repente, criar alguns robozinhos que monitorem continuamente, sei lá, o Twitter, o Reddit, algum fórum médico, onde os médicos discutem esse tipo de coisa, enfim, fontes onde você consiga pegar reclamações sobre dispositivos, mesmo quando a pessoa não se deu ao trabalho de ir no site da Anvisa e registrar essa notificação. Você acha que vale a pena, é um caminho promissor ou não? Como é que você vê isso? Excelente, Thiago, tua pergunta. Agradeço demais essa pergunta. O meu pré-projeto de mestrado era para detectar eventos adversos relacionados a medicamentos no Twitter, né? A gente tem muitos trabalhos relacionados a isso que você colocou. Muita gente aplicando em fóruns médicos, né, fóruns de pacientes. Eu acho muito promissor, e não só acho promissor, assim, o tempo aqui foi assim, 20 minutos, né? Assim, foi até rápido, acho que eu tentei acelerar minha fala, até o Anderson que apresentou antes, ele me ajudou já introduzindo alguns assuntos, mas uma das coisas que eu fiz e que deu mais trabalho também, eu não coloquei aqui, eu coloquei só a parte do português, mas eu anotei 2 bases. Eu anotei as mesmas bases, tá? Uma base em português e uma base traduzida para o inglês. Já pensando nisso que você está falando. Por quê? Porque o FDA ele disponibiliza essas notificações. Então, se eu consigo... E outra, assim, o motivo do inglês são vários, né? Primeiro que a gente tem features melhores, a gente tem words and bands melhores, e aí eu quero ver se o efeito dessa tradução dos textos que eu fiz, o quanto ela prejudica essa transferência do conhecimento lá que eu vou ter boa, né, com bases treinadas em textos maiores do que no português. E treinadas, inclusive, no domínio que eu estou. Mas, se funciona isso no inglês, eu consigo, assim, uma hipótese minha, que eu ainda preciso testar, eu consigo utilizar as notificações americanas
captar insumo de notificações americanas, já que os produtos são basicamente os mesmos. Eu começo a ver que um catéter lá está tendo um problema tal, da empresa tal, e eu tenho essa empresa aqui também. Então, eu agradeço essa sua pergunta, e a resposta é sim. Eu acho muito promissor, não só que tem muitos estudos na literatura nesse sentido que você colocou aí, de fóruns médicos e principalmente de Twitter, assim, de mídias sociais de maneira geral, mas o Twitter ele é muito utilizado, acho que muito pela acessibilidade da API dele, né? Apesar de ser uma API tão fácil de se mexer, mas que te gera bastante insumo.